A paz do Senhor, meus irmãos. A leitura diária da lição 1 da classe dos adultos de terça-feira, 30 de março de 2021, tem como título Os dons e a unidade da igreja. A leitura bíblica se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 20, que diz assim: Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Queridos, a Igreja de Cristo é uma unidade. Ela representa o corpo de Cristo e o mesmo Espírito opera em todo esse corpo. Mas a Igreja, assim como o corpo físico, é uma unidade que também contém diferenças. O corpo humano é um organismo vivo que tem vários membros. Cada membro é diferente. No entanto, queridos, cada um deles faz aí uma contribuição específica a todo o corpo. Porém, a despeito dos seus diferentes membros, o corpo contém aí uma vida comum, que opera em cada um dos seus membros. Assim, queridos, o apóstolo Paulo escreve que o corpo é um e tem muitos membros. Os vários e diferentes membros formam então um só corpo. O apóstolo conclui que assim é Cristo também. A unidade dos cristãos, como a unidade física do corpo, é extremamente vital para a sobrevivência da igreja. A mesma vida espiritual existe aí em todos os cristãos, e ela se origina da mesma fonte, suprindo-os com a mesma energia e preparando-os para os mesmos hábitos e mesmos objetivos. Como a igreja, queridos, é uma unidade em uma diversidade, ela participa então das mesmas experiências. Dessa forma, judeus e gregos, servos, escravos ou livres, queridos, todos participam da mesma experiência comum de pertencer a um único corpo, que é a igreja. E que os membros da igreja, queridos, estão aí unidos o mais intimamente possível com o Espírito Santo de Deus, que reside em todos eles. Mas a igreja, queridos, como o corpo de Cristo, precisa de poder, precisa de unção, precisa de manifestações espirituais que se expressam genuinamente através dos dons espirituais. Esses dons, queridos, são indispensáveis à unidade da igreja, são indispensáveis para a ação da igreja, por diversas razões. Como noiva do Cordeiro, queridos, ela precisa de poder para vencer as mais diferentes investidas malignas, na longa espera pelo noivo. E este poder se manifesta aí na operação sobrenatural dos dons espirituais. Os dons espirituais, queridos, é que fazem aí a diferença, atuando no meio da igreja, nesses tempos tão trabalhosos que estamos vivendo, em que a pecaminosidade, em que a rebeldia contra Deus, principalmente, está aumentando cada vez mais. Há milhares e milhares de igrejas, queridos, espalhadas pelo mundo todo. Mas só vai subir ao encontro do noivo, queridos, os crentes salvos, santos e irrepreensíveis para a vinda de Jesus. A missão da igreja, queridos, levada a efeito através das igrejas locais, é de proclamar o evangelho principalmente. Nos tempos pós-modernos, queridos, a incredulidade, a frieza, a indiferença pelo evangelho de Cristo é tão grande, queridos, e tão latente, que sem a manifestação espiritual de forma evidente, as pessoas não vão saber aí discernir entre os falsos evangelhos e o verdadeiro evangelho de Jesus. Durante, queridos, toda a história da igreja, sempre houve a necessidade desse poder do Espírito Santo, que mantém a unidade na igreja, que habilita e qualifica a igreja para cumprir o seu propósito até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus.
Deus abençoe a sua vida e uma ótima terça-feira a todos.